Saudações, pessoal. Sou Aldo Caetano e quero dizer que é uma satisfação imensa ter vocês aqui comigo nessa jornada do autoconhecimento. E hoje nós vamos abordar uma parábola, né, que fala a respeito dessa nossa jornada e que eu vejo que se encaixa muito bem no momento que estamos vivendo, nesse cenário que estamos vendo aqui. Vamos falar da parábola dos 4 cavalos que Buda nos deixou. Essa parábola diz que existem 4 tipos de cavalo, onde cada um tem um comportamento mediante a mesma situação, mediante o mesmo contexto. O primeiro cavalo é aquele cavalo que só em ver a sombra do chicote ele sai em disparate, porque ele sabe que aquilo é algo estranho para ele e que talvez não seja nada agradável. Quem são as pessoas que representam ou que são representadas por esse tipo de comportamento? São aquelas pessoas que, por verem determinada situação, mesmo que de longínqua e de maneira focal, elas já começam a analisar o seu entorno, já começam a ver o que aquilo pode acarretar para ela. Ao exemplo disso, nós temos a questão do coronavírus. Quando surgiu, algumas pessoas já olharam e o que é isso? Já começaram a chamar a atenção, já começaram a pesquisar, já começaram a levantar alguns questionamentos, já queriam conversar com outras pessoas e o pessoal até meio que olhava. Não, o que é isso? É lá na China, é no outro continente, não tem nada a ver conosco. E essa pessoa age dessa forma sem alarde, tá? Mas ela já começa a ficar preocupada e já começa a observar na realidade. Não é nem uma preocupação, mas é uma observação, né? E se chegar próximo a ela, o que é que ela pode fazer? Então ela já começa a se resguardar. O segundo cavalo é aquele que vê a sombra do chicote e não se mexe. E quando ele escuta o estalo do chicote, que para ele já é algo mais forte, aí sim ele corre. Quem são as pessoas que estão no grupo do segundo cavalo? São aquelas pessoas que tiveram o mesmo acesso que o primeiro grupo, souberam da notícia, mas acreditaram que isso era passageiro, foi uma situação muito atípica, foi um fato isolado. Só que depois de ver que existe uma reincidência dessas notícias, desses comunicados, e começa a perceber uma amplitude em relação ao contágio, em relação ao vírus. E aí essa pessoa já começa a entrar em estado de alerta, mais uma vez, sem alarde, né, sem desespero, e não, isso pode nos afetar de uma forma direta ou indireta, e começa mais uma vez a buscar conhecimento, se informar e saber o que é que ela pode fazer para se resguardar, caso chegue até ela. O terceiro tipo de cavalo é aquele que passa pelos 2 primeiros estágios, mas não se mexe. Vê a sombra do chicote, nada o afeta. Escuta o estalo do chicote do mesmo jeito. Só que aí o chicote bate nele. E como dói, ele sai correndo. Quem são as pessoas que estão nesse terceiro grupo? São aquelas pessoas que ouviram a notícia, não deram a mínima atenção, ouviram e perceberam um movimento de maior amplitude e também não deram tanta atenção. Só que aí uma amiga dessa pessoa tem uma outra amiga que tem um parente morando na Itália. E ela conta que esse parente dela adquiriu o vírus e morreu. E isso para ele é chocante, que é do tipo assim, nossa, poderia ser alguém conhecido. Então ele já começa a observar de que aquilo que ele achava que não afetaria, agora começa a se tornar mais real, mais presencial. E aí ele começa a se mexer, começa a buscar informações, começa assim a se interessar por esse movimento e saber o que é que ele pode fazer para se prevenir diante disso. O quarto cavalo é aquele cavalo que passa pelos 3 estágios e é assim como nada afetasse. Vê, escuta, sente a primeira chicotada, mas não foi suficiente para se mexer. Até que na segunda chicotada
que bate nele com mais força, corta a sua carne, sangra e ele sente muita dor. Aí sim ele corre. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que souberam da notícia, viram o crescimento, viram a proporção que estava tomando, até esse comentário de alguém que é próximo de amizades contraiu o vírus e morreu, e mesmo assim não se mexem. Faz até brincadeiras, né? Faz algumas insinuações e ele acredita que nada vai afetá-lo. Até que um parente muito querido dele, que mora em São Paulo, por exemplo, contraiu o vírus e está muito mal e chegou a morrer. Ou pior, ele descobriu que ele mesmo contraiu o vírus e que isso abalou muito a saúde dele. Qual a primeira atitude que essa pessoa tem? Reclamar. Isso mesmo. O quarto cavalo representa as pessoas que são reativas. São aquelas pessoas que observam tudo que está acontecendo ao seu entorno, ao redor, independente da distância, elas começam a ter uma visão só para o próprio umbigo. Só olham para ela. E quando acontece com ela, o que é que ela faz? Reclama. Ela sempre vê a forma negativa. Diz que a culpa é do governo, diz que a culpa é da saúde, que é do tempo, que é dos outros países, dos outros continentes. Diz que Deus está castigando, que ele não tem sorte, que essas coisas só acontecem com ele. Enfim, são pessoas que não aceitam que aquilo aconteceu por falta de iniciativa dela. E o que ela continua a fazer é reclamar. E não sai disso daí. Quem se encaixa no segundo e no terceiro grupo são pessoas que têm proatividade. O do segundo grupo tem uma proatividade maior. Começa a ver essa situação e ela começa a se mexer. Começa a ver o que ela pode fazer e tomar as atitudes de forma estratégica, planejada. Já quem está no terceiro grupo também é proativo, só que precisa de um empurrãozinho maior, precisa de um pouco mais de força. E que às vezes não age de forma tão planejada e estratégica, mas ela tem sim a força para ir, para fazer, ela vai para a ação. Quem está no primeiro grupo são as pessoas que são anti-ativas. Ou seja, elas se antecipam aos fatos. Ela não espera chegar aqui para agir. Ela começa a agir, porque se chegar aqui, ela já vai estar munida e respaldada da forma que ela pode. Não quer dizer que ela vai evitar os fatos de forma alguma, mas ela já está se precavendo. São pessoas que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, porque ela não tem uma visão reducionista limitada. Ela tem uma visão ampla, ela observa o macro, ela tem a visão holística. São pessoas que têm esse tipo de ação provavelmente por dois motivos. Primeiro deles, já passaram por situações parecidas. E por terem passado e vivenciado essas situações, sentido na pele, elas não querem passar por isso novamente. É como ligasse a sirene de alerta, sabe? Ou agora eu preciso fazer algo que eu não quero sentir aquilo novamente. Ou são pessoas que nunca vivenciaram nada parecido, mas que conhecem pessoas que vivenciaram, ela começa a entender a dor do outro, ela começa a ter a empatia, e se fosse comigo, ela começa a estudar e ver que situações semelhantes aconteceram, mesmo que em outras proporções e em outros tempos, mas aquilo já existiu. Então ela começa a se movimentar e ela começa a agir baseado na experiência e vivência dos outros. Ou seja, ela não espera para aprender com seus próprios erros. Ela também aprende observando o erro dos outros. No nosso dia a dia, nós temos essas 4 pessoas junto com a gente. E nós precisamos começar a ver que influência nós estamos trazendo para nós.
de que forma essas pessoas influenciam, ou mais, de que maneira eu permito que elas me influenciem. De que forma uma pessoa antiativa permite que uma pessoa reativa diga que aquilo dela é exagero, que aquilo dela é um alarme descompensado, perdão, e ela começa a mudar. Então nós precisamos ver não só os grupos de pessoas que estão ao nosso redor, mas qual é o grupo em que eu estou, de que forma eu estou agindo e de que forma eu estou até sendo influenciado pelas outras pessoas, pois existe sim essa influência. Então, se é para ter influência, que nós tenhamos influência de forma positiva, que isso nos traga simplesmente possibilidade de crescer e de melhorar enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Lembrando que eu trouxe o exemplo aqui, abordando a situação atual, mas que esse tipo de comportamento se adequa em qualquer situação, tá, gente? Em relação à saúde, em relação à religiosidade, espiritualidade, com relação à parte financeira, emocional, em relação a tudo. Isso faz parte da nossa vida em todos os contextos. E aí eu pergunto a você, em que grupo você se encaixa? Qual cavalo que te representa? Gostaria muito de saber. Então, se você aceitar o desafio, deixa aqui embaixo nos comentários qual o seu tipo de cavalo e que nós vamos falar a respeito disso. Afinal de contas, nós podemos fazer muito mais, desde que a gente queira. Forte abraço a todos e até a próxima.